Lightyear é o mais novo passo da Pixar rumo a se tornar uma Disney 2.0. Lightyear é o primeiro filme da Pixar nos cinemas desde antes da pandemia. Com a pandemia, todos os filmes da Pixar acabaram estreando direto para o Disney Plus, incluindo o Red esse ano, que era um filme que não era para ir para o Disney Plus, era para ir para o cinema, mas a Disney preferiu colocar direto no Disney Plus para falar que tem conteúdo novo no Disney Plus, porque a gente sabe que falta conteúdo novo no Disney Plus. E aqui fica claro mais uma vez que a Pixar que um dia existiu, a Pixar que um dia encantou os nossos olhos, ela não existe mais. Ela não é aquela empresa de animação que funciona para jovens, para adultos, para crianças, tudo ao mesmo tempo, com ótimas ideias, com ótimos filmes, que era muito diferente da Disney, por exemplo, que já tinha uma pegada mais infantil, mais para o público infantil e tudo mais. Cada vez mais fica difícil dissociar um filme da Pixar de um filme da Disney. Então, por mais que o filme aqui vá trazer justamente uma figura que é uma das caras, digamos assim, da Pixar, né? O Buzz Lightyear, que tá desde lá do primeiro filme, por mais, né, que aqui seja o personagem real e não um boneco, coisa do tipo, eles pegam a cara da Pixar para fazer um filme que é muito mais Disney. Eu sei que muita gente pode estar falando agora, ah, mas a Pixar pertence à Disney, é óbvio que ela vai se parecer com a Disney. E na verdade não, pelo menos não em teoria e pelo menos não era assim até os últimos tempos. A Pixar, assim como a Marvel, assim como Star Wars, né, a Lucasfilm, teoricamente são independentes. São empresas da Disney, mas que operam de forma independente. Por exemplo, a Pixar, ela mantém basicamente a mesma equipe desde sempre. Mas a gente vê que essas três empresas, principalmente que eu citei, cada vez mais elas vão se aproximando da Disney, com uma lógica de mercado mesmo. Quase que como se para elas sobreviverem e se tornarem sustentáveis, elas têm que se aproximar daquela lógica maior da empresa que comanda tudo isso. E isso é bastante comum, né, em Hollywood. A gente comentou até sobre isso na live de ontem sobre filme no ar, que para Hollywood como mercado, como indústria funcionar, os estúdios eles sempre vão ficar replicando mais ou menos a mesma coisa sempre, deixando um pouco de lado a autoria de seus diretores para entregar produtos parecidos para um público que se acostuma com aqueles produtos e continua consumindo aquilo que é de muito parecido até o momento que aquela lógica se esgota e aí o mercado tenta se renovar até explorar ao máximo um novo produto. A gente já viu isso na história do cinema, a gente já viu isso com faroeste, musicais, por exemplo, que eram o grande gênero de Hollywood até o momento que se esgotou a fonte, virou o cinema noir, também se esgotou a fonte. Atualmente tem essa lógica da animação 3D, tem os filmes de super-herói que começam a se esgotar também. Eu já vinha alertando sobre isso nos últimos anos. A gente chega no momento em que o público cada vez mais clama por novas ideias. E por que isso? Porque a fórmula está se esgotando. Isso, claro, não quer dizer que Lightyear é um filme ruim ou uma animação ruim, mas apenas que uma fórmula que a gente está cansado de assistir, pelo menos é isso que eu sinto um pouco aqui. Eu acho que é um filme com boas ideias, bons momentos, já comento melhor sobre isso, mas antes é interessante entender ele dentro da lógica da Pixar. A Pixar que sempre construiu filmes originais, histórias originais, a gente viu isso desde sempre, até que chegou um momento que parecia que a fonte estava se esgotando, eles começaram a apostar muito em sequências, então, ou em sequências, ou em prequels, mas trazendo de volta universos que já tinham sido criados. A gente viu isso com Os Incríveis, a gente viu isso com Universidade Monstro, a gente viu isso com Procurando Dory, Carros 2 e 3, até que eles perceberam que essas sequências não estavam funcionando muito bem e falaram, não, a gente não vai mais fazer sequências, né? Porque a única sequência que realmente funcionou foi Toy Story ali, né? Toy Story 2, Toy Story 3, incluindo uma dessas novas sequências foi o Toy Story 4. E aí eles falaram que não iam fazer mais sequências, mas cá estamos em um filme que se passa mais uma vez no universo de um filme já conhecido, que a gente traz aqui, Lightyear, a figura real que inspirou o brinquedo. Então, no fim do dia, sim, faltam novas ideias, no fim do dia, sim, a gente tem a mesma estrutura, uma estrutura que parece quase pronta já. Então, a gente tem aqui a jornada de volta para casa, que
funcionou por muitos anos na Pixar, mas parece um pouco esgotada, e isso vai pesar, pelo menos pra mim, muito nos personagens aqui. Então a gente tem personagens que parece que são aqueles protocolos. Tem, por exemplo, um alívio cômico aqui no filme que pra mim não funcionou de forma alguma. É um personagem, vai ser forte o que eu vou dizer agora, mas o alívio cômico desse filme me lembrou muito Jar Jar Binks. Sério. No final ele até tem a sua utilidade, mas durante grande parte do filme ele é apenas a piadinha que em nada ajuda e só enfia o grupo em problemas sem graça nenhuma, pelo menos pra mim. Então por isso ele me lembra demais o Jar Jar Binks. E grande parte do problema desse filme tá sim em seu roteiro, né? Eu acho que até tem algumas escolhas técnicas interessantes, tem até algumas escolhas de direção interessantes, mas o roteiro aqui ele não me prende muito não. Ele é aquele roteiro que ele é feito para você fazer conexões. Ah, tá, esse daqui porque por isso o Buzz virou um brinquedo. Ah, tá, por isso esse outro virou um brinquedo também. E no final é uma história meio sem substância que a gente vai seguir aqui, com personagens também sem muita substância. Alguns até um pouco mais interessantes. O gatinho, por exemplo, eu gostei bastante, mas é muita coisa aqui que está sendo só replicada porque já deu certo no passado. Isso fica claro pra mim no primeiro ato ali, não chega a ser só a sequência inicial, mas é quase o primeiro ato inteiro aqui, que vai ter a relação do Buzz com uma outra personagem que vai ser absurdamente inspirado naquilo que já tinha dado certo em Up. Então, mais uma vez, é a tentativa de replicar facilmente o que já deu certo para ver se dá certo de novo. Faltou novas ideias para Pixar e com isso a Pixar, cada vez mais, ela vai se tornando uma aventura mais infantil, digamos assim. Cada vez mais ela tenta conversar mais com o público infantil, como a Disney sempre fez, porque isso sempre funcionou. Mais uma vez, não tem problema isso. Com a Disney funcionou, continua funcionando até em grande escala, mas essa nunca foi a identidade da Pixar. Então a Pixar ela tenta replicar o que já deu certo, ao mesmo tempo que ela tenta mudar o seu público para um público que vende mais, digamos assim, um público mais fácil de se atingir. Dito isso, e apesar de eu não gostar de muita coisa, como vocês viram no filme, eu acho que ele ainda funciona por escolhas da direção e da montagem acima de tudo. Tecnicamente aqui o filme é muito bom, a gente vê uma evolução técnica da Pixar na animação 3D, nos detalhes. Isso daqui eu comento em praticamente todas as críticas de filmes da Pixar, isso é uma evolução constante do estúdio. Mas eu gosto aqui como a direção consegue, por meio da montagem acima de tudo, criar eventos, né? Aqui a gente vai ter missões que o Buzz vai ter que realizar. Então, por exemplo, ele tentando o primeiro teste pela primeira vez para ver se consegue fazer aquela velocidade funcionar, ou quando ele chega e ele descobre uma coisa nova e ele vai ter que sobreviver com uma nova missão. Então, essas missões que ele vai ter durante o filme, que vão ser várias, a direção ela consegue criar eventos aqui muito marcantes, digamos assim, com ela. Consegue tornar cada uma daquelas missões muito importante e pelo menos para mim funcionou como fazer a gente sentir isso, como fazer a gente entrar ali na pele do Buzz e ter aquele evento a ser realizado. Um evento que é íntimo ao mesmo tempo que consegue ser grandioso. Eu acho que aqui tá a maior qualidade do filme, sem sombra de dúvidas, nessas missões a serem realizadas e menos nas relações pessoais entre personagens, que sempre foi algo que funcionou muito bem na Pixar, pelo menos sempre funcionou muito bem pra mim. Então, no mais, quando a gente sai dessas missões que tomam boa parte do tempo, boa parte da estrutura é baseada nessas missões a serem realizadas, e por isso que eu disse que o filme, até certo ponto, funciona, até certo ponto eu consegui me engajar nele. Quando a gente vai para essas relações mais pessoais, quando a gente vai mais para essas mensagens bonitinhas, aquela mensagem de você tem que confiar neles, são mensagens legais, a gente tem que levar em consideração que animações são também para as crianças e tal, mas mais uma vez, quando a gente vai para essas mensagens, quando a gente vai para essas relações, a gente vai também para aquilo que a gente já viu a Pixar fazendo desde sempre, num piloto automático nesse sentido, que aí pra mim já não funciona tão bem assim. Então parece que depois de Soul ali, principalmente, né, que pra mim Soul foi a última grande animação da Pixar, foi a última animação que tentou fazer algo diferente do que estava sendo feito antes, então vinha de várias sequências, vários filmes, Dois Irmãos até que funciona, mas vários filmes que já pareciam meio no piloto automático. Chega a Soul, tenta uma coisa mais madura e acaba não funcionando para as crianças acima de tudo, né? Soul foi uma animação muito elogiada, mas que para as crianças não funcionou tão bem.
e aí parece que a Pixar, ela entra cada vez mais rápido nessa espiral de tentar se parecer com a Disney para poder vender para as crianças, que é o que dá mais dinheiro. É uma pena para um estúdio que eu gosto tanto, que eu gosto há tanto tempo, que tem animações da minha vida, animações extraordinárias, mas que parece que desistiu de inovar. E vai ter que voltar a inovar, porque a gente chega nesse momento que a gente está chegando no pico do público se esgotando com essas fórmulas prontas, não só da Pixar, da Marvel, entre outras, e eu acho que eles vão ter que começar a repensar um pouco isso que eles estão fazendo. No geral, Lightyear não chega a ser uma grande decepção, não estava esperando tanta coisa, não venho esperando muita coisa das animações da Pixar. Eu acho que tem momentos bons, momentos que empolgam, mas no fim do dia é mais uma animação. É a cara da animação que iria direto para o Disney Plus. Então chega a ser até marcante, né? Você pegar um personagem clássico do estúdio, digamos assim, você marcar o retorno da Pixar para os cinemas com algo que parece tão já feito e tão feito direto para o Disney Plus sem tanto aquela importância. Pelo menos essa é a minha opinião. Curte o vídeo se gostou, se inscreve no canal se ainda não é inscrito, comenta aqui embaixo o que você achou do vídeo, o que você achou do filme, se você já assistiu, ou o que você espera, ou o quanto você gosta do personagem e de Toy Story, o que você acha da Disney e da Pixar atualmente. Por hoje é isso e corta.